Bom, uma coisa que todos nós cristãos precisamos entender é que o personagem principal de toda a Bíblia, do começo ao fim, é Deus. Porque sem Deus não existe Bíblia, muito menos a história de todas as pessoas que estão contidas na Bíblia, né? Nem mesmo a história de toda a humanidade, né? Pelo menos no sentido religioso, né? Muitos acreditam, a grande parte da humanidade acredita, né? Acreditam na Bíblia, né? De Gênesis, né? Até o fim. Tem como regra a Bíblia, né? Não só na parte científica, né? As pessoas têm essa parte científica que o mundo foi criado através de uma explosão, tal, do Big Bang, mas outras não veem dessa maneira. Elas veem a Bíblia, a palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus não tem validade nenhuma se não houver Deus, que é o principal, né? Que é o principal personagem, né? Que faz parte de toda a sua narrativa. Então, a primeira coisa que nós devemos procurar conhecer não é nem a Bíblia, né? E sim o autor da Bíblia, né? O dono da Bíblia, que é Deus, né? Por exemplo, você pode conhecer um livro e não conhecer o autor daquele livro pessoalmente. Né? Você pode gostar de um livro, ler o livro, mas você não conhecer o autor desse livro. O melhor seria a gente conhecer os dois, né? Tanto o autor, né, como o livro. Tanto o livro como o autor do livro. De preferência para facilitar o próprio autor, né? Porque a gente conhecendo o autor de um livro, ou Deus, que é o autor da Bíblia, né, nós não corremos o risco de ser enganados, né, de outros distorcerem as palavras dele. Né? Às vezes a pessoa pega um livro de uma pessoa, né, edita, né, coloca outras palavras, né, plagiam, né, fazem tudo o que não presta, né? Então é isso que faz o sistema religioso com a palavra de Deus. Eles deturpam a palavra de Deus. E durante os séculos, né, nessas revisões que tem aí na Bíblia, muita coisa foi mexida na Bíblia, muita coisa foi tirada e muita coisa também foi colocada, né? Por isso nós temos que ter o conhecimento do autor, né? Conhecimento de Deus, o entendimento, a mente de Cristo, né? Para que ele possa colocar as coisas, né, no devido lugar, nos ensinar, nos mostrar. Né? O Espírito Santo, ele faz isso com cada um de nós, nos aponta, né? Até mesmo dentro da própria Bíblia, o que está certo e o que está errado. Você veja que com a Bíblia, com a palavra de Deus, quando é usada corretamente, ela pode ajudar milhões de pessoas, né? Mas com a própria Bíblia, nas mãos de um homem mau, enganador, né? De um cão guloso, de um lobo voraz, a Bíblia se torna uma maldição, né? Você veja o sistema religioso. O sistema religioso tem toda essa fortuna em cima de quê? Da mentira, da distorção da palavra de Deus, do medo, do terror, né? Do medo, do terror que eles colocam na mente das pessoas. Medo da morte, do inferno, do diabo, do lago de fogo, né?
Veja o que acontece com a graça. Deus é o dono da Bíblia. E sem Deus, como eu estou te dizendo, não existe Bíblia, né? Você veja que o próprio dono da Bíblia, ele fez um pacto da lei, chamado lei, para um povo judeu, né? Povo que ele escolheu, povo judeu. E depois esse mesmo Deus, que é o dono da Bíblia, fez um novo pacto e quer que todos nós vivamos nesse pacto. Porém, vêm outros e dizem que não, que o dono da Bíblia está errado, que você tem que viver naquele que ele não quer que você viva mais. Ou seja, na lei, ou seja, em lavamentos, cerimônias, mandamentos, né, e ensinamentos de homem. É como se os personagens de um desenho animado ficassem falando para aqueles que o fez, né, o que é que ele tem que fazer, ou o que não tem que fazer. Por exemplo, você pega lá o Walt Disney, aquele que fez o Mickey, né? Aquele é um personagem, ele colocou lá no quadrinho. Aí vem lá o Mickey e começa a dizer para o Walt Disney o que é que ele tem que fazer ou deixar de fazer, se ele está certo, se ele está errado, que ele não pode fazer assim, nem pode fazer assado. Mas veja, ele é o personagem. Né? Como o personagem de um desenho animado pode falar para aquele que criou ele, que está colocando ele ali, o que é que ele tem que fazer, né? Se é bom, se é certo ou se é ruim, né? É como Deus disse lá, numa passagem lá em Jeremias, né? Como é que pode o vaso falar para o oleiro, né? Por que você me fez assim? Por que você colocou essa alça em mim? Por que você me pintou dessa cor? Como que o vaso pode falar isso para aquele que fez ele? Né? Pois é. Sem o Walt Disney, não existe o Mickey. Não existe a história do Mickey, nem da Minnie, nem de ninguém. Sem Deus não existe Bíblia, não existe história, né? Ele é o autor de todas as coisas. É ele quem faz aquela história. Se ele achar que não, ele apaga e faz de novo, né? Da maneira que ele quiser. Então a Bíblia é uma fonte de bênção ou de maldição. Depende de quem está manipulando ela. Né? Por que as pessoas passam anos a fios dentro do sistema religioso? Nessas igrejas evangélicas, né? Entre aspas, nada contra os evangélicos, contra os nossos irmãos católicos, espíritas, nada contra o povo, mas contra essas lideranças, contra esses homens perversos que usam a palavra de Deus para confundir o povo. Por que essas pessoas passam anos dentro do sistema e não recebem nada? Por que eles oram dia e noite por essas pessoas e a vida delas nunca mudam? Porque Deus jamais vai compactuar com isso, né? Imagina Deus sabendo que aquele homem está orando por aquelas pessoas com a má intenção de arrancar o que elas têm, né? Imagina se Deus ouvirá uma oração dessa. Imagine se Deus atende. Né? Se Deus atende, sabendo que aquele homem está maquinando mal contra aquela pessoa, que aquela oração dele não é verdadeira, é uma oração falsa, é para inglês ver, né? Como Jesus dizia, né? Diz, né? Que eles devoravam as casas das viúvas, né? Os líderes religiosos devoravam as casas das viúvas, né? Comiam, né? Faziam tudo isso. E para justificarem, né, o que eles tinham tirado das viúvas, faziam longas orações na casa delas, né?
Mas Deus conhecia o coração deles, né? Sabia que aquilo tudo era falsidade. Agora você imagine um homem desse que Deus sabe que está orando por uma pessoa por puro interesse. Imagina se Deus ouve uma oração dessa. Então Deus estaria compactuando com ele. Por isso que essas pessoas não recebem nada. E quando elas recebem, é pela própria fé delas, né? E elas atribuem isso a eles. A igreja que ela está, o sistema religioso que ela está. Mas, na verdade, o que ela recebeu foi por causa da sua inocência, da sua pureza, da sua fé, naquele momento que ela orou a Deus, acreditou. De repente ela orou até junto com ele, mas Deus não respondeu à oração dele. Respondeu à oração daquela pessoa, porque Deus jamais vai atender uma oração de uma pessoa mal intencionada, né? Uma pessoa totalmente falsa, que o único interesse daquela pessoa é tirar dízimos, ofertas, levar a pessoa a fazer sacrifício, tudo o que não presta. Então é por isso que essa gente vive orando, né? Você vê aí nessas correntes aí gritando e é pedaço de garganta voando para tudo quanto é canto, né? E a vida das pessoas continuam no lugar, parada e até pior. Por quê? Porque Deus jamais vai compactuar com isso. E se no meio dessas milhares de pessoas alguns recebem algum benefício de Deus, é porque naquele momento se desligou daquele homem e usou a sua própria fé. Porque nós acreditamos que Deus ouve a oração de uma pessoa sincera. Mas não foi por causa deles, né? Então, meu amigo, meu irmão e minha irmã, não se iluda com essas orações, com esses gritos, com essas gritarias. Geralmente quando esses líderes religiosos estão fazendo essas gritarias, estão pulando, estão se jogando no chão, né? Estão fazendo todo esse tipo de coisa para chamar a atenção, é para que você fique ali acreditando naquilo, é para que você tenha entusiasmo, né, de acreditar. Mas aquilo é tudo carne, é tudo fingimento, é tudo falsidade. Deus não ouve a oração dessa gente. Se você está dentro do sistema religioso, achando que Deus ouve a oração dessa gente, que é a oração desses falsos profetas, de Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro Só Diabo, R.R. Suado, outros e outros, vai resolver a sua situação? Não vai. Tanto é que você pode fazer uma análise aí na sua vida e você vai ver quantas orações você já recebeu desses líderes, né? Mudou alguma coisa na sua vida? Aconteceu algo de extraordinário, né? Dessas profetas que vivem por aí, dessas profetisas, esses profetas de feijão e arroz, né? Dessa gente que vive aí adivinhando a vida dos outros, né? Que vive dizendo: o Senhor me mostrou que você vai receber uma bênção, o Senhor está me revelando, o Senhor isso, o Senhor aquilo, né? Veja se aconteceu, seja sincero. Veja se aquilo que esse falso profeta falou aconteceu na sua vida. Então não se iluda com a oração, né? Com a oração desse povo. Você veja que o outro lá, o Valdemiro, é uma choradeira, é aquele sentimentalismo, as pessoas choram, né? Como de conta que Deus, ele vai responder porque alguém está chorando. Muito pelo contrário. Imagine você na frente do seu pai, se derramando em lágrimas, para que ele possa lhe ajudar em alguma coisa. Até o seu pai mesmo, terreno, vai dizer: meu filho, para com isso. Não precisa você estar chorando desse jeito. Eu te ajudo. Né? Então tudo aquilo é um fingimento. Os atores de novela também choram. Eles, por dinheiro, essa gente faz qualquer coisa. Choram, dão cambalhotas, jogam o paletó nas pessoas, caem no chão, se estremecendo, que nem o Agenor Truque, né? Levam as pessoas a essas heresias, né? E eles dizem que isso é oração.
né? Quando a oração é um diálogo, é conversar com Deus, né? É colocar sua vida diante de Deus, expor os seus problemas, lançar sobre Ele as suas ansiedades, né? Humanas, as suas aflições, né? Se você está doente, você fala com Deus. Se você está se sentindo mal, depressivo, se você está fraco, quando você se coloca diante de Deus, Deus te ouve, Ele te fortalece. É, não é? Você não precisa estar saindo de si, das suas faculdades mentais. Né? Isso não é de Deus, esse tipo de gritaria, essa coisa toda. Imagine você chegar a falar com seu pai gritando. Uns falam chorando, outros falam gritando, outros põem a cara no pó. Né? Eles acham que isso é oração. Não, para falar com Deus tem que pôr a cara no pó. Tem que pôr o joelho no chão. Tem que orar de joelho. Todo mundo ora com o joelho. Né? Você já viu alguém tirar o joelho para orar? Todo mundo ora com o joelho, seja em pé, ou seja sentado, ou seja, esteja onde você estiver. De repente você pode estar aí num presídio, num hospital, no leito de dor. Né? Você pode estar em qualquer lugar, no avião, no táxi, na rua, em casa, sentado no vaso sanitário, tomando banho. Né? Você tem acesso a Deus em qualquer lugar deste planeta, deste universo. Se você for para a Lua e sentar em cima da Lua lá, em qualquer lugar, Deus vai lhe ouvir. Né? Se você for para Saturno, Netuno, né? Se você pegar uma carona nas estrelas, Deus vai te ouvir. Deus está sobre todo o universo. Deus está em todo lugar. Por isso ele disse, abra sua boca que eu a encherei. Aqueles que me buscam, me encontram. Invoca-me, que eu te responderei. Tá vendo? Tem alguma coisa difícil nisso? Olha a coisa simples. É só isso? É, só isso. É simples assim? É. É tão simples que a pessoa custa acreditar que é tão simples. Né? Então, Deus está dizendo, invoca-me, que eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas boas e ocultas que você ainda não sabe. Deus não é mentiroso, Deus não mente. É impossível que Deus minta, né? Seja mentiroso todo homem, mas verdadeiro Deus. Então, fale com Deus. Faça a sua oração a Deus. Faça o que Jesus diz. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto. Fala com seu Deus em secreto, que Ele em secreto vai te ouvir e vai te responder. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o autor da vida. Ele é aquele que já escreveu toda a nossa história, do começo, meio e fim. Ele sabe tudo o que já aconteceu com a gente, né? O que está acontecendo, de bom ou de ruim, e o que vai acontecer. Está dentro de nós, está nos guardando, nos protegendo, porque Deus nos ama. E as nossas necessidades, nós temos que colocar diante dele. Mas ele não sabe o que tem que fazer por mim? Sabe. Mas é bom que fale com ele, porque aí você também manifesta a sua fé. Quando você fala com Deus, é por isso que Deus diz, invoca-me, que eu te responderei. Mas não é que ele não sabe os seus problemas, não. Ele sabe, né? Tanto as suas alegrias como suas tristezas, ele sabe tudo. Mas quando você invoca ele, é uma maneira de você também exercitar a sua própria fé. É uma maneira de você crescer diante dele. Só tem uma maneira de você saber se Deus está vivo, se Deus te responde ou não. É você falando com ele, você particularmente, porque ele lhe deu uma boca, né? Ele lhe deu uma boca. Então você com a sua boca
Você com seu coração, com a sua mente, se coloca diante de Deus e fala com Ele, o autor e consumador da sua salvação. Então, meu irmão e minha irmã, dê ouvidos àquele que é o autor da Bíblia. O autor da Bíblia fez um pacto chamado lei e depois ele eliminou esse pacto e fez outro na cruz do Calvário, através do seu próprio sangue, do seu próprio sacrifício. Ele fez uma nova aliança. Ele fez uma nova aliança e quer que você viva nessa nova aliança. Porém, os líderes religiosos querem que você obedeçam a eles. Então você escolhe a quem você quer obedecer. Ou a Deus, que fez uma nova aliança, lhe deu uma aliança de alegria, de paz, de amor, de felicidade, de salvação e de vitória. Ou os líderes religiosos que não querem outra coisa a não ser a se aproveitar de você e daquilo que você tem. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo no Facebook, WhatsApp, com a sua família, com seus amigos, para que a palavra do autor da vida corra por esse mundo, livre, leve e solta. Um grande abraço a todos e até a próxima.